Meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Tá um pouco frio aqui, tá um dia gelado. Tô aqui todo agasalhado. Até entrei no carro aqui para gravar esse vídeo, né? Tá fechadinho, tá quentinho e vou ter uma qualidade de áudio aqui melhor, né? Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu agradeço você que já é inscrito no canal, que está aqui nos acompanhando. Hoje eu tô aqui porque Deus me deu uma palavra. Me deu uma palavra de manhã quando eu orava e eu rapidamente corri aqui no carro para gravar essa mensagem antes que eu me esqueça, antes que foge da mente. Quando você recebe uma inspiração, você rapidamente precisa gravar para não esquecer, tá bom? Eu quero aqui hoje trazer para você uma palavra: como se livrar do sofrimento. Eu sempre repito nas minhas falas o seguinte: a vida se resume em dois fatores, né? Em duas coisas. É a busca pelo prazer e a fuga do sofrimento. Tudo que traz prazer você quer, você busca. Nós, seres humanos, buscamos tudo que nos traz prazer. E tudo que nos faz sofrer, nós fugimos. Então é a fuga do sofrimento e a busca pelo prazer. Basicamente é assim que a vida se resume. E contudo, mesmo nós tentando fugir do sofrimento, mesmo assim às vezes ele nos pega. O sofrimento faz parte da vida, não tem como nós fugirmos dele. E hoje eu quero trazer para você uma base bíblica. Está lá em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, né? Onde nós temos a história da mulher do fluxo de sangue. Ela começa dizendo o texto que certa mulher padecia 12 anos de um fluxo de sangue. Então, eram 12 anos que ela estava sofrendo um problema gravíssimo, né? As mulheres entendem bem o que é isso. Um fluxo de sangue é uma menstruação desequilibrada, né? Um distúrbio menstrual. Todos os meses as mulheres precisam menstruar para que haja uma limpeza aí no útero, né? Isso é muito comum e natural. O caso desta mulher da história era um distúrbio, então isso não parava, era uma coisa absurda, né? Frequente, ela sangrava muito, era uma hemorragia mesmo. E na época que ela viveu, existia uma lei, e a lei dizia que as mulheres que tinham esse problema precisavam ser isoladas da sociedade. Então, assim, se ela tivesse um filho, marido, essa informação nós não temos na história, né? Mas caso ela tivesse filhos, marido, ou morasse com alguém, ela teria que ser afastada das pessoas, né? Então imagina se ela tivesse um filho. O filho não poderia viver com ela. E se ela tivesse um marido, o marido também jamais poderia dormir com ela, porque isso era um crime, né? Era algo proibido por lei, não podia. Portanto, ela foi isolada, ela ficava num lugar isolada. Bom, eu já vi alguém dizendo que, algum historiador, né, que dizendo que a pessoa que tinha um problema desse ficava em um local onde tinha uma plaquinha, lugar da mulher imunda. Até isso era só em saber que você mora num lugar onde tem uma placa dizendo lugar da mulher imunda, isso é muito sofrimento, né? Não basta ter a doença, ainda mais ter alguma placa dizendo que você é imundo. E essa foi a situação que aquela mulher passou. Nós não sabemos a idade dela, alguns dizem que ela tinha em média uns 24, 25 anos, era uma jovem, né? Que já estava sofrendo há uns 12 anos esse problema aí. E aí um dia, Jesus haveria de passar por ali, estava já a caminho, e um homem apareceu para ele pedindo socorro, dizendo: olha, preciso que o senhor vá na minha casa, minha filha está muito mal, está morrendo, preciso que o senhor vá até lá e ore por ela. E aí nesse contexto, né, diz a Bíblia que aparece então esta mulher que tinha, ou que, vamos dizer, teve nessa doença
do fluxo de sangue, e alguém falou para ela que Cristo haveria de passar por ali. Quando ela ouviu alguém dizer que Jesus haveria de passar por ali, ela rapidamente pensou: poxa, se eu tocar nesse homem, eu com certeza vou ser curada deste mal. Daí ela se levantou de onde estava, foi até onde Jesus estava, tocou no manto e naquele momento ela ficou curada de todo o mal que a oprimia. Aí Jesus percebeu que alguma coisa aconteceu, perguntou para as pessoas ali à sua volta quem é que tocou nele. Os discípulos acharam uma pergunta meio que absurda, né? Uma vez que Cristo era apertado pela multidão, o pessoal o tempo todo estava tocando nele. E aí ele pergunta quem me tocou, parecia uma pergunta desnecessária, né? Mas Cristo explicou por que ele fez aquela pergunta. Ele disse assim: não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Alguma coisa aconteceu com a pessoa que tocou em mim, porque eu percebi que saiu algo da minha vida. Saiu uma virtude aqui. E aí a mulher estava todo trêmula, não conseguiu esconder, estava com medo. Ela acabou revelando: olha, Senhor, foi eu que toquei no Senhor. E contou toda a história dela, né? O que tinha acontecido, o que ela tinha, e que naquele momento ela ficou curada daquele mal e tudo mudou na vida dela depois daquela cura. Poxa, fazia 12 anos, né? Ela tinha gastado com médicos, gastou todo o dinheiro que tinha, usou todos os recursos possíveis da época para poder se curar e não conseguiu. E daí, naquele momento, ela recebe uma cura de forma especial, tocando em um homem que podia fazer um milagre. Bom, como é que nós nos livramos do sofrimento? O que essa história pode nos oferecer de informação? Bem, gente, é simples. Primeiro, é preciso fazer uma pergunta. O que é que nós fazemos com aquilo que nós aprendemos ou que ouvimos? O que você faz com aquilo que você ouve? Qual que é a sua atitude em relação àquilo que você ouve? Você acredita ou você despreza? Você recebe ou você descarta? O que você faz? Muitas vezes nós continuamos sofrendo na vida porque nós não aprendemos a ouvir. Ou melhor, nós não acreditamos naquilo que nos falam, que de fato é a verdade, e nós não acreditamos. E esse é o primeiro ponto que deve ser destacado, que responde por que as pessoas às vezes não saem do sofrimento. É muito importante isso. Aprenda a acreditar naquilo que falam para você, que de fato é verdade. Então ela ouviu dizer que Jesus estaria na terra, naquele local. Aí quando ela ouviu que Cristo estaria ali, diz o texto que ela creu no seu coração. Ela disse: se eu tocar, eu vou ser curada. Sabe o que é isso? É ter uma fé. É preciso você acreditar que você vai sair do sofrimento. Você não pode se entregar para o sofrimento. Eu não sei o que é que te faz sofrer. Eu não sei o que é que te aprisiona aí. Não sei o que é que te perturba. Mas eu sei é que existe uma forma de você sair disso. Se livrar desse sofrimento. E a primeira coisa, você tem que acreditar que é possível. E que existe alguém que pode fazer isso. Eu estou falando aqui da mesma história que é Cristo. O Deus poderoso que tira o ser humano do sofrimento. Segundo, você precisa acreditar nisso. Você precisa crer que Deus pode fazer isso. Você precisa crer na solução que te apresentaram. Ela acreditou: se eu tocar, eu vou ser curada. Só que tinha um problema: existia a multidão. Todo mundo conhecia ela e ninguém podia tocar nela, porque se alguém tocasse nela, ficaria imundo também, né? Então não tinha como a pessoa tocar nela, era perigoso. Então se ela aparecesse no meio da multidão, o pessoal ia se afastar porque não podia tocar nela. Ela, sabendo que haveria essa dificuldade, ela mesmo sabendo que tinha multidão para enfrentar, ela falou: vou enfrentar essa multidão. Porque quando você acredita, quando você sabe que vai acontecer, quando você acredita na solução, você age. Aqui está outro ponto. É preciso ter atitudes na vida. É preciso agir. Não adianta a gente apenas saber das coisas, acreditar nas coisas, saber que vai dar certo, mas se nós não agirmos, não vai dar certo, não vai funcionar. É preciso agir.
Muita coisa na tua vida talvez não está indo porque você não está agindo. Cadê as suas atitudes? As atitudes que são necessárias para movimentar a coisa. Ela teve essa atitude. Ah, mas irmãos, mas é muito difícil as coisas. É que você não conhece a história. É complicado, tem muitas dificuldades. Natural, gente. Qualquer coisa hoje que você vai fazer na vida tem dificuldade. E é preciso que nós tenhamos coragem, atitude para enfrentar a dificuldade. E se você enfrentar a dificuldade, crendo que vai dar certo, você vai vencer, meu querido, minha querida. Você vai vencer, você vai superar, você vai transpor as barreiras. Só que você precisa tomar atitude. Qual é a atitude que você tem que tomar hoje em relação ao problema que te aflige ou o sofrimento que você está tendo? Tem que tomar ação. Ela enfrentou a multidão, foi por baixo, para que ninguém a visse, e tocou. Quando ela tocou, quer dizer, ela teve uma atitude, ela teve uma ação. Então, para sair do sofrimento, você precisa acreditar no que te falam, que de fato é verdade. Você precisa acreditar que a solução existe. Você precisa agir em direção ao propósito, enfrentar as barreiras e as dificuldades. E você precisa ter uma ação objetiva. A ação objetiva é você ir até a solução. E interessante que ela que foi até Cristo, não foi Cristo que foi até ela. Tá entendendo? Foi ela que foi até Cristo, ela que foi até a solução. Ela teve que ter a fé, ela teve que ter a coragem, ela teve que ter aquela ação objetiva para chegar até Cristo. É o que falta em muitas pessoas hoje. Por que elas continuam sofrendo? Como que elas não conseguem sair do sofrimento? Porque elas não tomam atitudes. Primeiro, elas não acreditam no que falam, elas não acreditam que existe uma solução, por causa disso elas não tomam uma atitude e elas não têm uma ação objetiva. Elas não saem do seu lugar e vão em direção ao propósito ou à cura. É isso que acontece. Quando ela tocou em Jesus Cristo, ela foi curada imediatamente. Saiu. Ela foi curada e imediatamente o fluxo foi embora. Ela ficou perfeita. Se ela tivesse marido, voltaria com o marido. Filhos, ia abraçar os filhos. A vida dela foi restabelecida. Ela saiu do sofrimento. Você entendeu? Esta é a mensagem para hoje. Essa é a mensagem que muitas pessoas precisam estar assistindo. Se tocou no teu coração, se falou com você, se chacoalhou você, com certeza com mais pessoas também. Então compartilha isso com alguém. Alguém está precisando sair do sofrimento. Alguém está precisando mudar de vida. Manda esse vídeo. Essa pessoa precisa entender e crer que existe primeiro uma solução para o problema dela. Ela tem que acreditar no que estão falando. Acreditar nessa palavra. Existe um Deus no céu que quer resolver o problema das pessoas, tirá-las do sofrimento. Elas precisam aprender que agora cabe a cada um tomar uma atitude. Sair de onde está, ter uma ação objetiva, se movimentar. Não fica parado, tem que se movimentar. E aí quando a gente se movimenta, a coisa começa a acontecer. E aí, meu querido, minha querida, a coisa vai acontecer, a cura vai vir e você vai ser liberto do seu sofrimento. Que Deus abençoe a sua vida, que está até aqui, que acompanhou o vídeo até o final. Que Deus lhe ajude, que a sua fé seja multiplicada e que você tome uma atitude hoje. Eu tenho certeza que Deus vai libertar você desse sofrimento aí. Se você quiser saber mais sobre o sofrimento, eu lancei um livro, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Um livro totalmente digital, você vai receber no seu e-mail aí. Você pode ler no seu celular, no tablet, no computador. É muito simples, uma linguagem simples, fácil leitura, letras grandes. Você vai aprender o porquê pessoas boas sofrem coisas ruins. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. É um tema muito legal. Se você quer conhecer esse material, é só clicar no link aqui embaixo. Você vai acessar, vai para a página e eu lhe recomendo que você adquira esse material que foi escrito com muito cuidado. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí no processo da sua vida, para você entender o que acontece com você e como sair desse sofrimento que é terrível. Algo que a gente precisa correr dele, fugir dele e às vezes ele nos pega. Então, se você já é inscrito no canal, meu abraço, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, acione o sininho. Toda semana aqui nós temos uma palavra para você.
e tenho certeza que a sua vida será muito abençoada. Meu abraço, graça e paz.